Meus queridos, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo de número 6, versículos 28 e 29. Então lhe perguntaram o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Meus amados, o tema de hoje é só para os interessados. A pergunta declarada no texto vem de um contexto em que Jesus confronta diretamente os seus seguidores. Jesus falou assim para a multidão: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus foi muito direto ao ponto, sem nenhum rodeio, porque, ele conhecia a natureza do homem muito bem e conhecia também as suas motivações. E ele aqui, meus amados, é muito direto ao ponto. Possivelmente a pergunta vem da boca de alguém querendo passar por verdadeiramente interessado nas coisas espirituais e não somente nas coisas materiais, como o pão que foi fartamente servido. De qualquer maneira, a pergunta não perde seu valor e talvez tenha sido uma das mais importantes perguntas feitas a Jesus. Isso mesmo. Qual pastor líder que não faria esta mesma pergunta se tivesse a oportunidade? Que é, Jesus, que eu preciso fazer para realizar as obras de Deus? É uma pergunta odierna, contemporânea. Nosso sucesso no reino vem justamente da nossa capacidade de fazer as obras de Deus. E eu até enumeraria algumas, como a libertação dos cativos, cura dos enfermos, pregação da palavra com autoridade espiritual, vida pessoal ordenada dentro dos padrões morais da Escritura. Isto é o que implica realizar as obras de Deus. A pergunta, no entanto, meus amados, procura por uma resposta objetiva. Sabe aquele negócio? Me dá aí 3 pontos, 3 passos. Como é que eu faço as obras de Deus? Como é que eu posso realizar? E eles esperavam assim uma resposta 1, 2, 3. Não. A resposta veio de forma muito diferente da esperada. A obra de Deus é esta, disse Jesus: crer naquele que Ele enviou. Em outras palavras, a obra de Deus é esta: crer em mim como Messias. Talvez a resposta para nós gentios esteja esvaziada, porque nós temos uma facilidade em crer em Jesus. Mas não é assim para o judeu. O judeu, ele tem dificuldade tremenda de vencer, meu amado, a tradição, aquilo que os rabis falam, aquilo que na sinagoga é ensinado, aquilo que é passado de uma geração a outra. Tudo isso é um obstáculo tremendo. O véu foi posto em virtude da lei. Então, para crer é uma obra tremenda, gigantesca. Jesus está dizendo: se vocês conseguirem crer, o resto é consequência. Glória a Deus. A base fundamental é ter um relacionamento de fé com Ele, em que a sua palavra e o seu estilo de vida são totalmente aceitos, sem restrições, por nós que estamos seguindo o Mestre. Veja como Jesus equaciona a questão do crer nele e a realização das obras de Deus. Em João 14, 12 ele diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. E ainda em Marcos capítulo 16, aquele término do Evangelho de Marcos tão conhecido: estes sinais acompanharão os que crerem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, e porão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Estes são os sinais que acompanham os que crerem. É necessário crer, e a crise da igreja hoje também é a crise de fé, de crença em Jesus. Crer em Jesus como o Senhor e viver o Evangelho no dia a dia, viver as restrições que a própria cruz impõe, que a própria cruz nos traz. O Evangelho de facilidades é o Evangelho da descrença em Cristo, é o Evangelho diluído, falido, sem poder. Agora, a minha pergunta: qual é a sua motivação em seguir a Jesus? Segue por aquilo que Ele pode dar? Segue por causa das bênçãos? Ou segue porque Ele é Jesus? Porque saiba, o abençoador é muito melhor do que a bênção. Meus amados, hoje é só para os interessados. E se você está interessado, coloque esta palavra em prática.